uma segurança tecnológica muito grande. Só que quem que é a pessoa que está lá para fazer tudo isso? Ainda é o ser humano. Então, quem vai estar na empresa para tomar a decisão, para ajudar na gestão? Então, o contador não vejo essa possibilidade de desaparecer. O que eu acho errado, isso me deixa maluco da vida. É que eles falam isso de uma situação que a gente já está passando, que é o processo de mudança no formato de trabalho. Hoje o contador, ele não está passando por esse processo de o tecnicista, aquele cara que é especializado, pega o documento, faz o lançamento contábil, a parte burocrática, gente, isso já está desaparecendo. Isso desde a década de 90 vem sendo aperfeiçoado constantemente. Mas ainda vai ter que ter gente para entender todo o resultado desse processo. Então, Pessoal, amém, né? Não só muda, o Uber. muda o sistema, muda a maneira de atuar. Então, a mesma coisa vale para outras profissões de engenharia. Vocês pensarem como que era desenhado um carro antigamente e como que é hoje. Um avião, como que era antigamente, como que é hoje. Então, não vai desaparecer assim, do jeito que falam, não. Senão, vai ter que desaparecer o ser humano, né? Que tem possibilidade para automatizar quase tudo na vida, mas tudo que envolve um pouco ainda da racionalidade, da decisão, eu acho que não muda, não. Tem que ter um ser humano ainda por trás. Quem sabe isso daqui a uns 100 anos. Mas aí tem muito chão para passar, né, gente? Mesmo assim, vai, vai surgir espaço. Do direito também, né? O direito, se vocês forem pesquisar, tem softwares que já deixam a petição pronta para a pessoa. Só que ele ainda está naquele mundinho restrito de petição padrão, de causa simples. Só que nem toda área é tão simples assim, né? Ah, outra área possível, que não vai deixar de existir, parte de auditoria, parte de perícia. Então, essas áreas mais sofisticadas da contabilidade é que vão ganhando espaço. E é o que vem acontecendo, né? Quanto mais vocês pegarem no CPC, vocês vão perceber. A gente tem muito mais decisão envolvida, né? Muito mais processo intelectual do que mecânico, né? É bom saber, pessoal. A gente já vai meio que se preparando já. É por isso que eu falo para vocês, ó, martelem CPC, tentem entender todo esse processo das mudanças contábeis, porque isso não, apesar de ter 10 anos que isso já começou, muita empresa está longe de estar com a implantação desse processo pronto. Então, ainda tem muito espaço. O pessoal da controladoria, o pessoal da área da gestão contábil, então, nem se fala, né? Tem, tem muita coisa ainda para ser utilizado.
Que a Tawane também está quietinha hoje. A turma inteira está quieta, ninguém quer falar nada. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Estávamos conversando aqui sobre o futuro da contabilidade. Preocupação de todos. Né? Dos futuros contadores, sim, né? Não vejo isso. Eu vejo vocês se adequando. Sim. O negócio é se especializar e não parar nunca, né? Bom exemplo disso, da mudança que vem acontecendo. Quando eu me formei, então, não que faça tanto tempo assim, mas foi antes de 2007, todo o material que a gente pegava era muito mais tecnicista. Muito mais, olha, operação com mercadoria, debita aqui, acredita aqui, faz isso, faz aquilo. Hoje, se a gente pega o material, não está mais com essa característica. Tem muito mais subjetividade envolvida. Né? Se vocês forem ver, até para fazer uma simples compra, se for levar o CPC 16, a gente já tem uma série de fatores para decidir quanto que vai ser o valor final do nosso produto, do nosso estoque. Né? Então, se tem frete, não tem frete, se tem seguro, não tem seguro, se tem armazenagem, não tem armazenagem. Muita coisa aí, o sistema tem um pouco ainda de limitação para fazer. Isso é verdade. Na verdade, as próprias empresas têm limitação para fazer isso. Muitas vezes a gente não consegue nem por causa da própria documentação que a empresa tem. Então a gente tem, nossa, muita coisa para evoluir, muita coisa para trabalhar também. Lá na empresa tem muita coisa que faz no automático, sabe? Robô, essas coisas assim. E na minha entrevista eles perguntaram se isso seria um fato de, vamos automatizar tudo e vamos perder os funcionários. Não, no caso seria para ter mais funcionários para fazer a parte de toda a análise, né? Porque isso não nenhum robô vai fazer. E lá Não. é exatamente isso. A gente vai lá, trabalha para desenvolver um robô que faça o mais fácil para a gente ficar com o mais difícil, né? E isso não quer dizer que vai tirar o funcionário de lá. Tá dando Não. oportunidade para ele crescer mais ainda. Uhum. E a mesma coisa é a contabilidade hoje. Tem a parte que chama até de robô mesmo, né? Só que nessa parte de software, onde ele lê todo o processo, pega os arquivos, mas ele ainda é muito dependente do. Uma parte mais automatizada, né? É, graças a Deus, gente, porque se vocês pegarem assim, a época lá de 20 anos atrás, que chegava aquela pilha de nota fiscal, ter que digitar item a item. Imaginem que coisa animadora que era. Então é o trabalho que ninguém gosta. Mas ainda existe, hein, professor? Tem, isso tem. Mas já, nossa, Pode ser que a empresa seja pequena, daí não dê tanto trabalho, mas ainda existe. ainda tem. Não que desapareceu, mas a tecnologia já ajudou a restringir um pouco esse universo. Antigamente era todas, né? Sim. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, compartilhando. Então, conforme eu tinha conversado com vocês, a gente tem 3 aulas. Hoje vou falar só de teoria.
A aula que vem, a gente vai para a demonstração que todo mundo acha mais difícil. Eu também acho ela mais difícil, mas não que ela seja difícil, mas é a DFC e a gente vai parametrizar ela no sistema. E a última aula, aí eu vou fazer aquele apanhado do que irá acontecer na avaliação que vocês vão ter. A avaliação vai ser mais naquele formato de trabalho mesmo, tá? Então, podem ficar mais despreocupados. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre a DLPA, né? DLPA, falando em patrimônio líquido, ela é mais restrita, traz menos informações e acaba nem sendo muito mencionada. Na verdade, no CPC ela nem é mencionada, né? Ela acaba sendo mencionada na 6404. Por quê? Porque a gente tem essa demonstração mais completa, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Eu acho uma das demonstrações mais tranquilas de ser feita e uma das que os investidores gostam muito. Por que será que o investidor gosta muito dela? O que vocês acham? O que a gente tem de especial nela para o investidor? É justamente por tratar desse cara, né? O que o patrimônio líquido é? É o dinheiro dos investidores, né? Então, tem toda uma atenção especial. E ela não é tão complexa de ser entendida. Vamos falar assim, ela é um pouco explicativa por se tratar basicamente de uma tabela, né? Então, da onde surge, ou quem faz a cobrança da DMPL? Lá o item 106 do CPC. Então, a entidade deve apresentar nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Então, primeiro item, o resultado abrangente do período, apresentado separadamente o montante total atribuíveis aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. O que isso quer dizer? Acionistas? Não. A segregação dos acionistas. Por quê? Então a gente monta uma DMPL envolvendo toda a empresa. E por último, a gente sempre tem que ter o cuidado de trazer uma coluna indicando quanto que é a participação, vamos falar assim, do povão, daquele que não tem poder de mando na empresa. Mas por que, professor? Qual a intenção que a gente tem em fazer essa separação? O que vocês imaginam? Se vocês tivessem parte num negócio e não tivesse tanto poder, vocês iam gostar de saber como está a movimentação dessa sua parte do negócio? Assim, para saber o que vai, como que está rendendo meu dinheiro, né, investido. Como é que está sendo trabalhado o seu dinheiro? E a grande maioria das empresas, o número maior de investidores, apesar do montante do capital ser menor, o número maior de investidores são os não controladores.
a entidade controladora, ou as, se for mais de uma, né? São poucas, claro, com volume de dinheiro maior, mas os não controladores têm uma participação em quantidade de participantes, né? Participação de participantes ficou estranho, mas tudo bem. Maior. Então, o CPC, isso não vem do CPC, claro, isso vem da norma internacional, trazendo todo o cuidado sobre a divulgação para esses investidores menores. Então, primeira coisa que ele pede. Segundo, para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos das alterações nas políticas contábeis e as correções de erros. Cada continha do patrimônio líquido, caso ocorra, a gente deve dar um destaque para efeito das alterações em políticas contábeis e correções de erro. Então, caso tenha alguma movimentação, uma reserva, mudou a política contábil de reservas, deve se dar um destaque. E para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no final do período. São os 3 itens essenciais para a gente tomar cuidado com a DMPL. E o item 106B determina o que a gente vai apresentar ou como que a gente vai dividir a DMPL. Então, ele pede que seja no mínimo. Então, quando o CPC traz uma estrutura, ele indica sempre o mínimo, tá? Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial e outros resultados abrangentes, reserva de lucros, aí podemos ser aquela lista enorme de reserva de lucros, né? Ações ou cotas em tesouraria. Eu, particularmente, quando eu monto a minha, eu coloco ações ou cotas em tesouraria, logo em seguida reserva de capital, por uma opção minha. E prejuízos acumulados, e quando for permitido, lucro acumulado. Quem não pode apresentar essa conta mesmo? Isso eu sempre esqueço. Simples. Não. Simples pode. SA? SA. Ainda bem que simples pode, senão os escritórios estavam tudo ferrado, gente. Porque nunca, ou muito raro, os casos de empresas do simples chegarem e falarem, ó, a gente destinou o nosso lucro para isso, isso e isso. Eles não falam. Até por isso, levou 2 anos praticamente essa discussão, porque em 2010 não podia para ninguém. E os contadores, principalmente de escritório, estavam sofrendo muito por esse problema. Não sabia para onde ia destinar, porque não tinha deliberação nenhuma. Agora, por que eu, Cesiro, gosto de colocar ações ou cotas em tesouraria aqui, perto do capital social e reserva de capital? O que significa essa conta? Ações ou cotas em tesouraria? Também só vai ser para SA esse caso, tá? O que é essa conta? Vocês já ouviram falar nela? Sei não, sei. Nunca ninguém ouviu falar. Eu já ouvi falar, professor, mas eu confesso que eu esqueci. São ações que a empresa compra dela mesma.
Então seria, tenha lá as ações do Boticário circulando, o Boticário vai lá e compra a ação dela. Pode fazer isso? Legislação permite? Permite. E quando faz isso, essas ações resgatadas ou compradas pela empresa vai para essa conta, ações ou cotas em tesouraria. Parece algo sem objetivo, né? Meio uma coisa parece meio sem nexo, não parece? O que vocês acham? Você comprar ação da sua própria empresa? Ah, se ela estiver indo bem, faz sentido. Eu acho estranho. Aí que não. Diga, Valtinho. Não, eu acho estranho porque, assim, qual que é a finalidade disso? Pior que tem fundamento, tá, gente? Isso, para a empresa de capital aberto, é uma excelente ferramenta. No entanto, a CVM tem algumas restrições de quantidade. Para valorização da. Isso. Exatamente, Valtinho. Então, ao contrário do que a Tawane falou, se a empresa está bem, eu deixo. Mas se a empresa está mal, a ação está valendo menos, Tem que mostrar que ela tá valendo bastante. Daí vão lá e compram. não tem que vá mostrar que ela está valendo mais, mas vai entrar na lei da oferta e demanda. O que acontece com um produto quando ele tem muito no mercado? Baixo preço. Baixa o preço. E quando tem pouco? Eles furam os olhos da gente, né? Aí sobe o preço. A mesma coisa vale para ação. Então dá para pensar no mercado acionário através da lei da oferta e demanda, ou a lei dos preços, lei geral de preços. Dá. Na verdade, tem uma técnica de análise que é pautada só nisso, tá, gente? Que quando a gente fala da análise, e eu esqueci quais são. A gente tem duas formas de analisar o mercado financeiro. Vocês lembram quais são? Como vocês têm disciplina só para isso? Análise fundamentalista. Aí usa toda a técnica que a gente aprende em análise de demonstrações para fazer análise de uma empresa. E tem a que os alunos ficam mais doidos para conhecer, que é a análise técnica, ou também conhecida por análise gráfica. Essa análise gráfica é puramente pautada em preço de ação, negociação de compra e venda. Então, se eu vejo se minha empresa está começando a ter uma desvalorização da ação, buscando diminuir a oferta de mercado, eu vou e retiro essas ações do mercado. Faço com que ela suba. Para não criar também movimentações artificiais, aí por isso a CVM restringe o volume de ações possíveis de ser resgatada pela empresa, né? Então, também criou-se barreiras para não criar fraude. Mas por isso, se vocês pegarem empresas de capital aberto, vocês vão encontrar essa continha lá no meio, ações ou cotas em tesouraria. E possíveis mutações que a gente encontra no patrimônio. Então, vamos a alguns itens que alteram patrimônio líquido. Acréscimo ou redução por prejuízo do exercício. Lucro ou prejuízo do exercício. Vou jogar ou para cima o valor do meu PL ou para baixo.
Deliberação de pagamento de dividendos. Se eu vou pagar dividendos, vai reduzir o meu PL. Redução por pagamento a crédito de juros sobre capital próprio. Sai do meu PL, vai lá para o passivo. Acréscimo por subscrição à integralização de capital. Aumenta o meu patrimônio líquido. Acréscimo pelo recebimento de valor, que exceda o valor nominal das ações integralizadas, ou o preço das emissões sem valor nominal. O famoso ágio na emissão de ações. Então, se eu tenho ágio, vai dar uma aumentada no meu patrimônio líquido. Acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures, depois de transitar pelo resultado. Vocês conhecem esse cara aqui, debêntures? Sim. 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 Esse é uma ferramenta importante para a empresa de capital aberto, né? Preciso de captar recursos, muitas fazem emissão de debêntures. Acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. Redução por gasto na emissão de ações. Ajuste de avaliação patrimonial e ganhos ou perdas acumulados na conversão para moeda estrangeira. Por que o CPC ele traz alguns exemplos? Principalmente esses que são os mais comuns de ocorrerem nas empresas. O que esses movimentos fazem com o patrimônio líquido? Alteram o valor. Ah, professor, mas é bom a gente conhecer eles? Uma beleza. Ah, por que, professor? Isso aqui para a gente resolver prova de concurso ajuda, que é uma maravilha. Às vezes faz com que a gente nem precise montar uma DMPL para conseguir resolver. Às vezes ele pede, dá um patrimônio inicial, traz as movimentações e pede qual o valor do patrimônio final. Se vocês terem noção do que altera ou do que apenas permuta de conta dentro do ativo, dentro do patrimônio líquido, pode fazer com que vocês respondam muito rápido esse tipo de questão. Agora, algumas continhas, algumas movimentações que fazem apenas transferência de valores dentro do patrimônio líquido. Os principais exemplos citados: aumento de capital com utilização de lucros e de reservas. Então, sai de uma conta do PL, vai para outra. Consequência no valor do saldo final do patrimônio líquido. Quanto que variou? Nada. Apropriação do lucro líquido do exercício para constituição de reserva, qualquer uma delas, reserva legal, reserva de lucro, reserva para contingência, vai mudar o valor saldo inicial e saldo final do patrimônio líquido? Nada. E compensação de prejuízos com reservas, outro movimento que não vai trazer alteração nenhuma do saldo final do patrimônio líquido. Então, aqui, um exemplozinho de uma demonstração preenchida, e vou mostrar o que eu quero falar quando a gente tem aquelas movimentações que alteram e as que não alteram, para vocês entenderem essa lógica que pode ser utilizada em concurso. Então, a gente tem um saldo inicial. Então, aquilo que eu falei, a separação, controladora, os não controladores e o consolidado.
Então, coisa que a gente costuma ver nas figuras das sociedades anônimas, tá? Limitada daí já não tem essa frescura, mas sempre com a distinção. Então, um exemplo de movimentação de alteração do patrimônio líquido. Então, a gente fez aquela figura do aumento de capital. Pode ser como? Como que eu posso aumentar o meu capital? Eu posso ter um sócio colocando dinheiro? Sim. Então, aqui um exemplo. Um aumento de 350 mil, que vai afetar só crescendo o patrimônio líquido, ou ação em tesouraria vendida, ou comprada. Movimento só uma das contas dentro do capital. Já o caso que eu falei para vocês que não vai ter alteração. Ah, vou constituir reserva. Então, ela sai de uma conta e entra em outra. Variação zero no patrimônio líquido, né? Nenhuma. Ah, e cai questão assim no exame? Cai. Bastante. Sempre pelo menos uma. Eles gostam de cobrar nesse sentido. Então, vocês podem ou resolver muito rápido, ou, ah, não, eu não me sinto seguro, professor. Monta uma estruturinha assim. Coloca as contas. Vocês já viram? Professor Marcelo, a estruturação da DMPL, né? Coloca as contas. Ele nem deve ter, não sei se ele passou ou não, mas essa parte da separação dos controladores e não controladores, mas figura de concurso, isso eles não cobram, tá? Isso é mais para prática mesmo. Valtinho, você ia falar alguma coisa? Não, senhor. Não. Não. Essa separação, não se preocupem com prova nem de concurso nem de CRC, que eles não costumam cobrar. Então, coloquem só uma continha aqui, patrimônio, total do patrimônio líquido. E façam as movimentações. Vai ficar bem mais fácil. Então, professor, mas eu estou numa empresa limitada, eu não preciso apresentar esses 3 patrimônios líquidos? Não. Aí você apresenta somente total do patrimônio líquido. Essa figura desmembrada é só quando a gente tem sociedade anônima. Como é que a gente faz essa separação, professor? Como é que a gente pode se basear nisso para fazer essa separação? Como é que eu vou falar que no capital Não sei, não. eu tenho 1.650.000 de controlador e 158 de não controlador? Pela quantidade de ações, tá? É uma mera proporcionalidade. Quantas ações o controlador tem em relação ao total? E quantas ações são dos demais investidores? Então, vamos supor que a gente tem 100 mil ações. Eu sou o controlador, tenho 80 mil ações. Dos valores do patrimônio, quanto que vai aparecer aqui na minha coluna controlador? 80%. E quanto que vai aparecer aqui dos não controladores?
o 20% do total das ações. É uma mera separação por quantidade de ações mesmo, tá? Nada mais do que isso. Cadê minha? E a DFC, que é a mais legal de todas, mas a mais encardida. Então, falando, quem é obrigado? Quem é obrigado a apresentar a DFC? Eu já esqueci. Ou quem não é obrigado? Fica esse critério de vocês. Tem algum tipo de empresa que não apresenta DFC? A DFC acho que o simples não precisa, né? Cuidado, não é necessariamente o simples é o parâmetro. As empresas abrangidas pela ITG 1000, Ah, que usa o faturamento do simples como parâmetro para enquadrar. não é só Elas não do simples, a empresa que estiver enquadrada no ITG 1000. Isso. A gente tem que falar que é da ITG 1000. Porque, de repente, ela pode faturar pouquinho, mas fazer opção pelo lucro presumido. Ou pelo real. Ah, é mais difícil acontecer? É. Mas pelo porte, ela vai estar na ITG 1000. Então, daí ela não é obrigada. Dá uma tendência a gente fazer essa confusão, né? Eu sei porque a própria lei leva a gente a criar essa confusão, por falar que o parâmetro é o artigo 3º da Lei 123, 126, a Lei do Simples. Então, fora eles, todos devem apresentar. E, claro que ela vai estar descrita lá na Lei 6.404. Então, a demonstração de fluxo de caixa está prevista na 6.404, conforme descrito. Artigo 176. No fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações. Aí traz toda aquela listagem do conjunto completo e lá no seu item 4º, demonstração dos fluxos de caixa. Bacana. A Lei 6.404 fala que tem que apresentar, mas ela complementa lá no artigo 188, que é o quê? As informações mínimas a serem apresentadas. Então, as demonstrações referidas no inciso 4 e 5 do caput do artigo 176 dessa lei indicarão, no mínimo, aí demonstração dos fluxos de caixas, as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa equivalente de caixa, segregando em, no mínimo, 3 fluxos. Então, quem são os 3 fluxos? Atividades operacionais, ou aqui, no caso, fluxo das operações, atividades de financiamento e as atividades de investimentos. É importante conhecer essa informação? Eu devia ter separado uns slides de questão de CFC. Nós fizemos um fluxo de caixa hoje com o professor Marcelo lá, fazendo essa separação aí. Tem que ser. É o exigido por lei. Aí é bom conhecer o que movimenta cada uma delas, porque isso é o que vem sendo cobrado na prova do CRC, tá? Como não dá para cobrar uma DFC completa, eles gostam de pedir o resultado das operações de financiamento.
calcular, vai ser tranquilo. Ele quer saber se você sabe classificar o que são atividades de financiamento ou o que não são, ou de investimento. O que são e o que não são. Então, ressalta-se lá no artigo 176, era descrito que todas as empresas de capital aberto ou fechado com um patrimônio líquido inferior a 1 milhão não estavam obrigadas a publicar, a doar. Nossa, o que é isso, gente? Isso eu garanto que vocês não ouviram, né? Não, professor. Não vai entender, foi um retrocesso, tá, gente? Mas desde 2007 a gente perdeu essa demonstração para a DFC. Então a gente tinha uma demonstração de origens e aplicação dos recursos, a chamada DOAR. Então até 2007, a gente que trabalhasse, ou quem trabalhasse em qualquer sociedade anônima, com patrimônio líquido, aqui só está invertido, é superior a 1 milhão, estavam obrigados a apresentar DOAR. Ah, não, eu coloquei o não aqui, eu devia ter deixado quem estava obrigado, não quem estava desobrigado. Então, a gente era obrigado a apresentar DOAR. Hoje não. Então, mudou. Companhia que tenha capital ou patrimônio líquido superior a 2 milhões é obrigado a apresentar a DFC. Bacana, bonito. Se fosse somente a legislação societária. E daí seria pouca empresa que a gente apresentaria, né? Isso é o que fala na lei hoje. Quem tem patrimônio líquido acima de 2 milhões tem que apresentar DFC. Abaixo, não. Mas aí vem a sacanagem. Por quê? O contador segue só a legislação societária? E agora? Ou a gente tem outras normas para seguir? Tem outras normas, professor? Tem, que são as principais nossas, né? São as NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade, que nada mais é do que hoje em dia as divulgações do CPC, né? Como o CPC, tanto o 26, quanto o CPC PME, que daí virou não a ITG 1000, a NBCTG 1000. Cuidado com a separação das duas. Obrigam as empresas a apresentar a DFC. Então, só fica de fora da DFC as empresas que têm o enquadramento pelo Simples Nacional, né, pelo faturamento do Simples Nacional, que é a ITG 1000. Então, NBCTG 26 e NBCTG 1000, que é o equivalente ao CPC Pequenas e Médias Empresas, tem que apresentar o fluxo de caixa. Então, no fundo, atropelou a legislação societária. E o que se pede pela legislação contábil? Então, pelo CPC 03, que é específico da DFC. Então, o pronunciamento CPC 03 trata da elaboração e divulgação da demonstração de fluxo de caixa. Ele é uma derivação do IA 07, que foi emitido pelo IASB
de tal forma que sua aplicação está de acordo com os documentos emitidos pelo IASB. Então, por que acabaram com a DOAR? Para poder enquadrar a gente na legislação internacional, né, nas normas internacionais de contabilidade. Por que o professor fala acabaram com a DOAR, foi um retrocesso? A DOAR era mais completa que a DFC. Trazia mais informação. Mas aí para a adequação internacional a gente acabou sucumbindo à DFC, né? Então a DFC evidencia as movimentações de caixa equivalente de caixa de uma entidade durante um período. E de acordo com o item 6, a gente tem o que é caixa e o que é equivalente de caixa. Caixa, numerário em espécie e depósito bancário disponível. Nada de muito complicado, né? E o equivalente de caixa? Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Aí que vem o problema. CPC 03 fala curto prazo, alta liquidez. O que é isso? Como que eu classifico algo como uma aplicação de curto prazo ou de alta liquidez? Curto prazo seria 24 meses, né? Ou período vigente. E longo prazo é depois de 2 anos, né? Faz as provisões. No próximo exercício social, ele fala, né? Não fala exatamente em tempo. Isso que é o engraçado. Mas a gente tem que ter também a alta liquidez. O que é essa alta liquidez? Vencer até 12 meses. Bacana. 12 meses está errado falar, né? Vencer dentro do exercício social. Vai vencer dentro do exercício social, tenho que ter a possibilidade de sacar o valor a qualquer momento, com facilidade. E para completar esse conceito de equivalência de caixa, fazendo esse saque, eu tenho uma mudança de valor, ou risco de mudança do valor insignificante. Nossa, isso pode fazer diferenciação entre aplicações? Vamos supor que a gente tem duas aplicações que vençam dentro de 6 meses. Posso ter alguma que mude de valor se eu fizer o saque? Se tiver um CDB com prazo fixado. Tem banco que põe multa, não tem? Já viram esses casos? Você resgatar antes do prazo, você vai ter uma penalização. Acabou, ele não é equivalente de caixa. Não, eu posso sacar a qualquer momento sem penalidade. Aí eu estou falando de um equivalente de caixa. Na dúvida, auditores gostam de trabalhar com regras. O auditor gosta muito do parâmetro de 90 dias, tá? Classificar como equivalente de caixa todo e qualquer investimento que vence em 90 dias, eles já consideram equivalente de caixa. Parâmetros para auditoria. Gente que
que gosta desse conceito. Ah, mas por que, professor? Isso vem lá da contabilidade bancária. Tem umas regrinhas dentro da contabilidade bancária que levam esse conceito de aplicação até 90 dias como equivalente de caixa. Mas tudo isso envolve o próprio conceito de... Conceito não, né? A própria interpretação. Se um investimento ele é de curto prazo, liquidez e risco insignificante de mudança de valor. Pode ser que eu considere de um jeito, pode ser que vocês considerem de outro. E as informações da DFC permitem, com o conjunto das demais demonstrações, equacionar entradas e saídas de recurso em um período de tempo, avaliar a capacidade da empresa a gerar fluxos de caixas positivos no futuro. Concordam com isso? Dá para a gente avaliar futuro? Tem essa dificuldade com essa ideia de futuro. Dá? E é uma coisa que o pessoal não ensina tão bem a gente na faculdade. Isso que é o estranho. O que é esse avaliar o futuro? Projeção. Com as demonstrações de períodos passados, a gente consegue projetar futuro? Tendências futuras? Sim. Sim. Inclusive, isso está lá nas características fundamentais, características qualitativas fundamentais, ou é de melhoria? Agora eu não lembro. Vocês lembram dessas características? Características Eu não. qualitativas da informação contábil. A gente separa em dois grupos, de melhoria e as fundamentais. Ninguém lembra? Eu não, professor. Ou vocês não viram isso? Talvez a gente já tenha visto no primeiro período. Geralmente o pessoal não passa no primeiro, que é pesado para o primeiro período. Eu passo no segundo, básica 2. Eu não lembro. Acho que eu vou pedir mais um trabalho para vocês. Só de maldade. Ah, por que que eu vou pedir? A gente tem que ficar lembrando de cor, salteado, ficar bem gravado na cabeça, porque eles vieram substituindo os princípios contábeis, né? Então a gente tem as características fundamentais, que é a relevância e o que mais? E a representação fidedigna. Ah, o que que é relevância? O que é uma informação ser relevante? Ter capacidade de auxiliar na tomada de decisões. Ah, de quem? Todos os usuários contábeis. E representação fidedigna? O que é? Se eu falar para vocês, a minha contabilidade é uma representação fidedigna da empresa.
traz fidelidade das informações. Então, para ser fidedigna, ela tem que ser neutra, livre de erro, que mais? Material. 3 características para a gente ter essa figura da representação fidedigna. Representar a realidade da empresa. Características fundamentais. Aí a gente tem 4 de melhoria. Compreensibilidade, tempestividade. Alguém lembra mais 2? Quem arrisca mais 2? Nossa, professor, tá na ponta da língua. Eu lembro, foi a professora Bruna que passou ainda. Ah, sabia que ela não ia deixar passar. Tempestividade. Eita, eu falei a primeira e já me deu branco. O restante ficou mudo, ninguém mais quer falar. A compreensibilidade, tempestividade. Que mais? Falta 2. Ninguém jogou no Google para lembrar, gente? Eu não lembro. Hã? Eu não lembro. Está faltando 2. Vamos falar o que é a compreensibilidade. O que é essa característica da informação contábil? O que remete vocês a uma informação compreensível? Qualquer um tem que entender, não é? Não é isso que o CPC fala? Informação tem que ser compreensível. Tem que ser compreensível a qualquer um? Não. Tem que ser compreensível a uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento contábil. Graças a Deus isso deu uma mudada, né? Antes, eu acho engraçado o professor de contabilidade básica chega para os alunos e fala: a informação tem que ser compreensível para todo mundo. Não, tem que ter um mínimo de conhecimento. Contabilidade não é tão simples assim, né? O que mais? Aí eu falei da tempestividade. O que é uma informação ser tempestiva? Professora, agora eu sei. Você olhou na internet? Ai, meu Deus. Aham. É comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Então, compreensível é essa ideia do o pessoal tem que conseguir entender o que a gente está demonstrando. A tempestividade, o que é? Tempo. Tem que estar no tempo certo. Verificabilidade. A capacidade de verificar a autenticidade da informação, da substancialidade do que foi demonstrado. E aquilo que está, a última característica que traz isso daqui, a comparabilidade. Por isso que a gente tem que apresentar pelo menos 2 períodos, né? Quando a gente tem mais períodos apresentados, permitem projeções. E o fluxo de caixa permitem projeções de movimentação financeira. Então é sempre bom a gente ficar lembrando dessas coisinhas, desses detalhezinhos,
Porque lá para frente, quando chega na prova, vocês vão... Vai ficando mais fácil de lembrar, né? Então, visualizar fluxos monetários, tanto as entradas quanto as saídas de recursos da entidade, avaliar a capacidade da empresa honrar seus compromissos com credores, então, ter dinheiro para pagar os credores ou não, indicar os valores esperados de entrada e saída de recursos financeiros em um longo período de tempo. Ah, tem gente que trabalha com longos períodos, professor? Tem. Eu não mexia com isso, não fazia isso, mas, por exemplo, o planejamento estratégico da LL tinha as projeções das demonstrações financeiras para apenas 10 aninhos. Olha que coisa bacana. Você projetar a tua operação para 10 anos. Tem que ter muita visão de futuro, não tem? Mas, claro, tem todo um suporte de indicadores econômicos para você conseguir fazer isso, tá? Identificar na parte do lucro ou do prejuízo gerado pelo regime de competência que foi convertido em recurso financeiro. Lembrando, nem todo lucro se transforma em dinheiro, né? É verdade isso? Agora eu fiquei na dúvida. O lucro representa dinheiro? Please, me ajudem. Representa? Não, né? Lembram que a gente tem itens não financeiros numa empresa? A gente usava isso lá em contabilidade de custos? Isso faz a diferença entre o que a gente tem de lucro ou prejuízo do período do que realmente virou dinheiro. Avaliar os efeitos decorrentes da operação de investimentos e financiamentos dentro da posição financeira e avaliar o grau de precisão dos fluxos de caixa estimados no passado com a sua realização no futuro. O que eu projetei se materializou ou se eu cometi algum erro de projeção. Então dá para fazer muita coisa com a DFC, né? O problema é sempre escolher qual método, tá? Esse é o que mais faz confusão na vida dos contadores, mas contador, como é um bicho esperto, acaba adotando um caminho. Eu trouxe até uma pesquisa para vocês para mostrar que não é coisa só de brasileiro daí, tá? Como que a gente registra essas variações do fluxo de caixa? Então, as variações dos fluxos de caixa são classificadas em decorrentes das atividades operacionais, investimento e financiamento. Então, Lei 6.404, CPC 03, estão nesse ponto em completo acordo, né? O que um pede, o outro está pedindo também. Agora, quem será que influenciou quem? O que vocês acham? Que até 2007 era no ar, nem existia DFC para gente. O legislador teve que ir atrás. Na verdade, teve suporte da contabilidade, né? Mas quem legislou na 11.638 utilizou a regra internacional da contabilidade. Então, o que são as atividades operacionais? Como o CPC define? Os fluxos de caixa decorrentes de atividades operacionais são derivados das atividades geradoras de caixa ou de receita.
Então, portanto, que resultam em transações que entram na apuração de resultado do período. Isso é bom de gravar. Que resultam em transações que entram no resultado de apuração do período. Isso pode ajudar a gente? Isso aqui é o que está lá no texto, tá? Não sou eu que inventei. Que resultem em transações que entrem na apuração do resultado do período. Facilita o processo de identificação? Então eu falei, eu comprei um apartamento. Vocês vão classificar como operacional? Investimento, professor? Nesse caso, investimento. Investimento. Mas olha como essa frasezinha do próprio CPC pode auxiliar nesse indicativo. Às vezes a gente pode ter, eu falei uma operação bem simples, né? Bem fácil de classificar, mas nem todas são tão simples. Então, se a gente consegue verificar se essa transação movimentou o resultado, pode saber que ela é operacional. Atividade de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativo de longo prazo e outros investimentos que não são aqueles incluídos nos equivalentes de caixa. Então, investimento, eu acho que é a classificação mais tranquila que a gente tem, a mais light. E as atividades de financiamento são aquelas que resultam na mudança do tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade. Aqui pode ter alguns detalhezinhos que pode gerar confusão com o operacional. Então, eu acho essa classificação uma das mais perigosas que tem. Então, aqui alguns exemplos de atividades operacionais. É o que o próprio CPC traz como exemplos, né? Então, recebimento de caixa pela venda de mercadoria e prestação de serviço. Recebimento de caixa decorrente de royalty, honorário, comissão e outras receitas, desde que não seja de venda de imobilizado, né? Pagamento de caixa a fornecedores e prestadores de serviço, pagamento de caixa a entregadores ou por conta de empregados, recebimento e pagamento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outras possibilidades de pagamento em apólice de seguro, pagamento ou restituição de caixa de imposto de renda, a menos que possam ser especificados como resultado de atividade de financiamento ou de investimento. Se eu tiver pagamento de imposto de renda que eu consiga, de maneira clara, vincular ela a uma atividade de financiamento ou investimento, aí ele passa para essas duas classificações. Como assim, professor? Então, a gente pode ter investimentos. Eu comprei Tesouro Direto. Tesouro Direto geralmente tem um prazo para vencimento, né? Hoje em dia tem a liquidez, professor, tem. Geralmente o Tesouro Direto, quem compra, pretende ficar até o final do prazo do título. E se eu fizer com pagamentos ou com os pagamentos semestrais, né, que eles chamam,
dependendo do valor, eu vou ter recolhimento de imposto de renda. Esse imposto de renda, por estar atrelado a um investimento de longo prazo, eu vou ter que classificar ele como uma atividade de investimento. Agora eu pergunto para vocês, será que na prática o pessoal faz isso? Sim, não, talvez, alguns. Confesso para vocês que alguns só fazem, tá? Pouca gente mantém esse controle, separando imposto de renda do que é imposto de renda das atividades operacionais, do que é atividade de financiamento e investimento. E recebimento e pagamento de caixa de contrato mantido para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Então, tudo que a gente tem de movimentação das operações cotidianas da empresa, a gente vai classificar como operacional. Atividades de investimento. Essa é aquela que eu considero mais simples. Então, as atividades de investimento relacionam-se normalmente com o aumento ou diminuição de ativos de longo prazo que a empresa utiliza para produzir bens e serviços, em geral imobilizado, né? E o pronunciamento traz esses exemplos. Pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados ao custo de desenvolvimentos ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. Esse daqui que é o caso mais complexo, cheio de detalhes. Provavelmente vocês vão ver lá em avançada. Recebimento de caixa resultante de venda de ativo imobilizado, intangível e outro ativo de longo prazo. Então, que eu posso ter de saída, eu posso ter de entrada, né? Pagamento para aquisição, recebimento de venda de instrumentos patrimoniais ou instrumento de dívidas de outras entidades ou participações societárias em joint ventures. Então, eu tenho ações, aquelas que eu não mantenho para venda. Mas, por um determinado dia, eu resolvi vendê-lo. Ou tem uma participação societária, eu sou um acionista ou controlador ou coligado a uma outra empresa e eu vendo essas ações. Atividades de investimento. Adiantamento em caixa e empréstimo feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos feitos por instituição financeira. Porque se for por instituição financeira, vai para onde? Atividade de financiamento. E recebimento e pagamento de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap. Exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata. Aí entra como atividade operacional. O mais delicadinho das movimentações, eu aponto para vocês que é esses adiantamentos de terceiros. Então eu, sócio, estou colocando dinheiro na sociedade não em formato de patrimônio líquido, de capital. Estou fazendo um empréstimo. Por incrível que pareça, vai entrar em investimento. E por último, as atividades de financiamento. Então, relacionam-se com os empréstimos de credores e investidores
a entidade resulta em mudança de tamanho e composição do capital próprio e capital de terceiros. Então, os exemplos que o CPC 03 traz são caixa recebido na emissão de ações e outros instrumentos patrimoniais. Então, eu faço emissão de ação, faço emissão de debêntures, financiamento. Pagamento em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da própria entidade, aquelas ações em tesouraria, né? Financiamento. Caixa recebida na emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto e longo prazo. É mais tranquilo, né? Amortização de empréstimos e financiamentos, também mais light. E pagamento em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. Cuidado com esse detalhe. Não, eu paguei arrendamento mercantil operacional. O próprio nome já vai dizer. Atividades operacionais. Arrendamento mercantil financeiro. Vai para a atividade de financiamento. Então, são exemplos mais comuns para a gente encontrar no dia a dia das empresas. E a gente tem as transações que não envolvem caixa equivalente de caixa. Então, o CPC 03, nos itens 43 e 44, estabelece que as transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa equivalente de caixa não devem ser incluídas na DFC, passando somente a figurar nas notas explicativas. Então, deve-se observar que muitas atividades de investimento e de financiamento não impactam diretamente o fluxo de caixa, embora afetem a estrutura de capital ou de ativo de uma entidade. Como exemplo, transações que não envolvam caixa equivalente de caixa, aquisição de ativos, quer seja pela assunção direta do passivo respectivo, quer seja por meio de arrendamento financeiro. O que isso quer dizer? Aquisição de ativos, quer seja pela assunção direta de passivo. Reconhecimento de ativo, aumentar o meu passivo. Aumenta o meu ativo de longo prazo e aumenta o meu passivo. Não envolve em caixa o equivalente de caixa. O que eu tenho que fazer? Incluo na DFC? Não. Faço menção apenas em notas explicativas. Aquisição de entidade por meio de emissão de instrumentos patrimoniais. Então, o que seria essa emissão de instrumentos patrimoniais? Posso chamar de debêntures como instrumento patrimonial, a própria ação. E será que existe operação que eu compre uma outra empresa pagando com ações minhas? Já ouviram falar desse tipo de operação? Não, senhor. Pode acontecer. Existem negociações onde eu falo, olha, eu gostaria de comprar sua empresa, para isso eu ofereço um percentual da minha empresa. Não movimenta dinheiro. Então, vai só para a nota explicativa. E conversão de dívida em instrumentos patrimoniais. Eu estou devendo para o Valtinho, estou sem grana para pagar.
faço o pagamento através de ações da minha empresa, se ele quiser, né? Então, também não envolve movimentação de caixa equivalente de caixa. Vai só para a nota explicativa. Pegadinhas existentes dentro do fluxo de caixa. E tem algumas pessoas que a gente tem classificação distinta. Então, o CPC 03 encoraja fortemente, aqui que mora o perigo, as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos como fluxo de caixa operacional. E os dividendos e juros sobre capital próprio pago como fluxo de caixa das atividades de financiamento. Olha como isso pode gerar uma confusão, né? Se a gente pegar aqui, qual que é a diferença desse cara para esse cara? Eu vou pagar juros sobre capital próprio. Ou vou receber o juros sobre capital próprio. Operação muito semelhante, né? A única situação é se está entrando dinheiro na minha empresa ou saindo. Qual a recomendação do CPC? Se eu recebo juros sobre capital próprio, atividade operacional. Se eu pago juros sobre capital próprio, atividade de financiamento. Pode gerar uma confusãozinha, não pode? Mas isso é o que o CPC recomenda. Recomenda. O que eu vejo que a maioria faz de errado? Não é errado, né? Porque o CPC não obriga, mas só recomenda. O pessoal tem o hábito de jogar os dois juros como de financiamento. O pessoal pensa, é o investimento do capital em outras empresas ou de outras empresas na minha, então é uma espécie de financiamento. Envolve o aumento ou redução do capital próprio. Gera essa confusão, né? Com o que está aqui, ó. Resultam na mudança do tamanho, na composição do capital próprio. Mas aí aqui ele vem e fala que os juros recebidos é atividade operacional. Pequeno detalhe. Ah, professor, eu coloquei como financiamento. Está errado? O que vocês acham? Está errado? Acho que não, professor. Não. Não porque esse encoraja fortemente uma recomendação, não uma determinação. Então, eu posso fazer isso. E é o que a maioria faz aí, tá? Só para deixar claro, a maioria acaba classificando os dois como atividades de financiamento. Mas é bom vocês conhecerem que lá no CPC existe essa diferenciação. Então, a apresentação. O que devemos apresentar no fluxo de caixa? O que apresentaremos? Qual fluxo de caixa a gente apresenta? Então, lá no item 20A do CPC 03, a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais deve ser fornecida obrigatoriamente caso a entidade use o método direto para apresentar o fluxo líquido das atividades operacionais. A conciliação deve apresentar separadamente por categorias
os principais itens a serem conciliados, a semelhança do que se deve fazer na entidade que usa o método indireto em relação aos ajustes do lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa das atividades operacionais. O que esse item 20 está falando, gente? Essa é a maior sacanagem que existe. Se vocês quiserem apresentar uma DFC pelo método direto, pode. Pode. Mas aí você é obrigado a fazer a conciliação ali, né? Isso. Você vai fazer uma demonstração pelo método indireto e colocar lá nas notas explicativas. Vale a pena? Não, nesse caso vale a pena fazer o indireto. Nesse caso, por questão de trabalho, vamos falar assim, né? Muito melhor já apresentar o método indireto. Mais prático, né? Eu vou fazer uma só em vez de ter que fazer duas. Não faz sentido. E será que isso se reflete nas empresas, no dia a dia das empresas? O que vocês acham? Será que reflete ou não reflete? Reflete. As empresas têm uma posição formada sobre isso, a gente já vai chegar lá. Então, aqui ele também fala sobre alterações da participação incontrolada em outros negócios. A entidade deve divulgar de método agregado com relação tanto à obtenção quanto à perda do controle das controladas e outros negócios durante cada período. Cada um dos seguintes itens. Lembrando, divulgar aqui, ela vai relatar em nota explicativa. O que ela perdeu de controle ou de outros negócios durante a movimentação do exercício? Se ela teve essa perda, a gente vai colocar o montante total pago na obtenção do controle e o montante total recebido na perda do controle. O que eu comprei e o que eu vendi dessas ações. Outra informação, a parcela do montante total na compra paga ou de venda recebida em caixa e equivalente de caixa. Outra necessidade, o montante de caixa equivalente de caixa de controladas e outros negócios sobre o qual o controle foi obtido ou foi perdido. E o item D, montante dos ativos e passivos, exceto caixa equivalente de caixa, dessas controladas e de outros negócios, o qual o controle foi obtido ou perdido. O que a entidade, o CPC 03 fala com relação a esse item 40? Aqui ele está falando de atividades de investimento. Bacana. Vai ter a movimentação de investimento. Mas ele está pegando um grupo muito particular de investimento, que são os investimentos nesses grupos. Então, se eu faço aquisição ou perda de uma empresa coligada ou controlada, eu tenho que detalhar em nota explicativa tudo que aconteceu nessa movimentação de combinação de negócio, vamos falar assim, né? Então, se eu vendi a coligada, tudo que envolveu essa movimentação, ou se eu comprei uma coligada ou controlada, tudo que aconteceu. Para que a empresa demonstre, assim, a movimentação não só financeira, mas também societária dela. Como é que essa
movimentação societária impactou no fluxo de caixa. Lembrando, esse tipo de atividade é raríssimo de acontecer, né? Então, entidade de investimento, conforme definido no CPC 36, demonstrações consolidadas, não precisa aplicar os itens 40C ou 40D a investimento incontrolado, que deve ser mensurado por meio do valor justo no resultado. Então, dentro do processo de consolidação, esses montantes de caixa do item C ou D a gente acaba não demonstrando, mas é o que eu falei para vocês, são atividades raras da gente encontrar dentro das empresas. Difícil uma empresa estar investindo a ponto de conseguir controle de outras, né? Vocês podem ver que no próprio noticiário isso é muito difícil da gente escutar falar, né? Até quando sempre tem uma novela envolvendo o CAD para poder aprovar se pode ou não pode a operação, né? Mas, se existir, tem que tomar cuidado, tem que colocar na nota explicativa. E, por último, as outras divulgações. As demonstrações contábeis não devem divulgar o valor dos fluxos de caixa por ação. Que engraçado, né? Todas as outras demonstrações ele quer saber alguma coisa por ação, né? Valor de lucro por ação, valor do resultado abrangente por ação. Fluxo de caixa não. Estranho, né? Nem o fluxo de caixa líquido, nem qualquer de seus componentes substitui o lucro líquido como indicador de desempenho da entidade, como a divulgação do fluxo de caixa por ação poderia sugerir. Então, a gente não precisa colocar uma linha lá embaixo, fluxo de caixa por ação. Então, cuidado, às vezes a gente tende a criar essa ideia da divulgação de valores por ação. Fluxo de caixa, isso não existe, tá? E aqui o que eu falei para vocês. Será que se aplica a realidade a utilização do indireto para depois ter que fazer o retrabalho? Então, essa é uma pesquisa de um professor aqui do Paraná, onde ele levantou como é que foi feita a classificação de alguns itens, né? Lembra lá que ele recomenda fortemente, que pode gerar uma certa confusão, e também qual o método de elaboração das DFCs entre as principais bolsas. Brasil, ele pesquisou 59 empresas. Olha o total de empresas que apresentaram pelo método direto. Por que será? Retrabalho, né? Para que eu vou ter retrabalho? A Bolsa de Frankfurt, 0. Londres, olha, Londres teve 2 empresas de um total de 101 que apresentaram direto. Bolsa Eu de ia Milão. falar que brasileiro é preguiçoso, mas eu tô vendo que os outros são também. Olha, de uma amostra, aqui deve ter quase 200 empresas, 3 empresas fizeram método direto. Por quê? É muito mais usual a gente fazer o indireto, apresentar uma única vez, vai trazer a mesma quantidade de informação e você não precisa ter retrabalho. Então, não é uma exclusividade nossa, né? Sim. Então, a gente tem essas curiosidades. Aí, os demais aqui, depois vocês podem dar uma olhada.
como que foi tratado os juros pagos, juros recebidos. Esses é o que gera um pouquinho mais de confusão. Juros pagos, aquele juros sobre capital próprio pago. Pago, o CPC recomenda que seja como financiamento. Nem todo mundo fez como financiamento, né? Teve um brasileiro. Sim, Faz professor. pelo operacional mesmo. Sim, professor, aquela segunda coluna ali, ó, saldo de caixa, equivalente de caixa, igual na DFC e no balanço. Aí, 14 em São Paulo não, 7 em Frankfurt e 51, quer dizer o quê? Então que o fluxo o demonstrativo estava errado? Como é que não vai estar Não igual? necessariamente. Mas não tem que estar igual? É uma maneira que a gente coloca para conferência. Certo. Mas a gente pode ter algumas movimentações que não interfiram no caixa. Ah, entendi. Não que quer dizer que está errado. Não. Entendi. Mas isso é algo mais atípico de acontecer. Pode ver que o volume do pessoal batendo é muito maior do pessoal que deu diferença. Ah, sim. Então, isso daqui são pequenos detalhes que dá para levantar em informações contábeis. O que gera controvérsia, dá para virar uma pesquisa. De repente vocês estão lá pensando em algo para o TCC, lembram de alguma controvérsia e querem pesquisar como é que o mercado trata isso, é uma boa ferramenta para trabalhar artigo científico. Vocês veem que ele pegou só artigos controversos, né, o método de elaboração. E o engraçado, o CPC sugere também fortemente a elaboração do direto. Está no texto lá. Ele sugere fortemente o método direto. E olha, ninguém segue. Então, as formas de divulgação, né, o método direto e o método indireto. Aí vocês já começaram a se ambientar. E os modelinhos, né? Isso daqui a gente não vai fazer, não vai ser foco da nossa próxima aula. A gente vai trabalhar com quem? Com o método indireto lá no sistema, para vocês verem como é que o sistema vai enxergar as movimentações das contas. E daí eu vou passar o macetinho que eu uso particularmente para bater as DFCs que eu faço. Beleza? Beleza, professor. E vocês vão ver que essas Beleza. classificações ali, operacional, investimento, financiamento, é a base da nossa configuração. Isso que a gente não vai poder perder o foco. Então, hoje avancei bastante com vocês, né? Quase 9h20. Então, nos encontramos terça-feira que vem. Deixei para vocês, basicamente, 4 exercícios para atividade de frequência, todos sobre DMPL, bem tranquilos. E daí não vou colocar atividade nenhuma para avaliação. Só na semana que vem daí que a gente faz a parametrização e a gente faz um exercíciozinho. Beleza? Beleza, professor? Beleza, então. Beleza, professor. Até a próxima terça. É próxima Tá. terça, então. É terça-feira que vem, gente. Bom descanso. Bom descanso hoje, né? Boa semana de trabalho. E a gente se encontra terça que vem, então. Valeu, professor. Boa noite. Professor, Boa muito noite, André. obrigada Boa noite, pela professor. Até aula. mais. Bom Boa noite. descanso. Boa noite, Ana. Boa noite, Tauana. Obrigado também. Valtinho, boa noite.
Reza por esse teu Paraná para ver se tem salvação. Fazer novena, né? Pra você. Olha, acho que nem novena tá adiantando.